Olá, eu sou a Vicia. E eu sou a Sama. E essa é a segunda temporada do Madonna Vicia Podcast. Estamos aqui para provar que a Madonna vicia. E vicia muito. Olá, viciados em Madonna, tudo bem? Eu sou a Vicia. E eu sou a Sama. Hoje esse programa está pra lá de especial, gente. É verdade. E esse é o Madonna Vicia Podcast. O tema de hoje, gente, é o leilão dos itens de Madonna and the Breakfast Club. Isso mesmo, gente. É o seguinte, vai rolar um leilão dia 24 de setembro, ou seja, semana que vem, de itens madônicos da época. De Madonna in the Breakfast Club. Ou seja, gente, coisas lá de 1970, dos anos 70, tá? E o que vai rolar? Vai ser demos de músicas, a guitarra que Madonna aprendeu a tocar, bateria, gravações de conversas, ensaios, cartas, fotos, tudo, tá? Ed e Dange Roy resolveram limpar o galpão e vender o que tinha e o que não tinha sido revelado em sua totalidade. Por quê? Uma parte desse material a gente ficou conhecendo em 2019, quando saiu aquele documentário Madonna in the Breakfast Club. Isso. A gente já cansou de falar desse filmão para vocês aqui no podcast. Verdade. Mas se você ainda não viu, escutem, prestem atenção, escutem esse episódio até o final, que a gente terá uma surpresa para vocês. É verdade, a gente tem uma surpresa maravilhosa para vocês. Escutem o episódio até o final. E hoje, galera, nós não estamos sozinha. Nós temos aqui uma convidada super especial. O nome dela é Thalita Chacon. Seja bem-vinda! Aê! E ela tá aqui, gente, para falar desse período da vida da Madonna. Mais precisamente desse ano, 1979, que é o ano que Madonna morou na sinagoga. Antes de começarmos, gostaríamos de apresentar a Thalita. Ela tem 30 anos, é fã de Madonna desde 2008, é apaixonada pela era erótica e American Life, e ela foi escolhida pela equipe de Madonna para ficar no Golden Triangle, ao contrário de Sama, que foi escolhida pelo tablet na fila do estádio. Seja muito bem-vinda, Thalita. Você está preparada? Estou sim, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Sama e Vicia, pessoal, aí os ouvintes do Madonna Vicia Podcast, tá? Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Que ótimo, Thalita, seja bem-vinda. Então vamos embora, né, gente? Vamos começar a falar dessa fase, o que é isso, o que aconteceu nessa época e por que esse leilão está sendo tão importante nesse momento. O negócio é o seguinte, o ano, como a Vicia já falou, era 1979, eu tinha 1 ano de nascida, e a data era 1º de maio. Prestem atenção. E Madonna estava numa festa do seu então namorado, Norris Burroughs. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. É aquele cara, o bonitão lá do clipe de Burn It Up, tá, gente? O cara lá. Ele mesmo. E ele apresentou para a futura cantora 2 caras que seriam cruciais para a vida dela. A partir de então, claro, né? Eles eram os irmãos Ed e Dange Roy, o homem preferido da Vicia, não é? Você namoraria com o Dan, Vicia? Deixa eu só te perguntar isso aqui, informalmente, formalmente. Eu namoraria o Dan na época que a Madonna namorou. E deixaria o Dan exatamente na época que a Madonna deixou. A Madonna tem razão, gente. Mas a gente fala disso mais pra frente. Ok, vamos seguindo. Bom, Madonna começou a flertar com Dan de cara, né, bem a cara dela, inclusive, e no final da festa perguntou se ele não iria beijá-la, e ele ficou atônito, e ela o puxou pela gravata e meteu a lingona. Porém, Dan já contou que o primeiro encontro dele e Madonna se deu num bar no Upper West Side. Ele viu Madonna dançando sozinha na pista, com a perna em volta do pescoço. Eu não sei, meninas, mas eu imagino a Madonna fazendo isso, inclusive. Eu também imagino. Não é difícil. E ele ficou parado, olhando. Fato engraçado esse, porque o Norris narra que ele só ficou sabendo que o namoro dele com a Madonna tinha acabado
quando ela já estava com Dan pra cima e pra baixo. Madonna esqueceu de comunicar que ela tinha terminado o namoro. Ô, mulher prática, gente. O lance é que Madonna mudou para a sinagoga fudida e caindo aos pedaços que os dois irmãos moravam e usavam como estúdio para ensaiar e gravar músicas. Eles já tinham a banda The Breakfast Club e Madonna, frustrada por não conseguir nada com a dança, pediu que Dan ensinasse a tocar guitarra e bateria. A Madonna, o embrião da Madonna musicista, por mais que no passado ela tenha feito aula de piano, aquela toda coisa que a gente sabe que o pai pediu, né? Mas ali, nesse momento aí, que a Madonna musicista começou a aflorar. Bom, o namoro engatou com força total e o Dan venerava a Madonna. Venera, né, gente? O Dan é de 4 pela Madonna até hoje. Ele dizia que Madonna transava como homem, não era inibida e era bem agressiva. E a Madonna achava o máximo ele dizer isso. A cara dela também, né? É. Já o Ed tinha questões com a cantora. E apesar do documentário Madonna in The Breakfast Club ele ter sido um pouco contido no tom e focado, mas na força de vontade e perseverança da cantora, nas biografias já mostraram que ele em vários momentos achava que a Madonna tratava o irmão dele igual lixo, fazia hora com a cara dele e só estava lá porque não tinha realmente para onde ir, porque era uma fodida. O que não deixa de ser verdade, em partes. Eu entendo. A Madonna, ela não tinha para onde ir, ela ficava enfiada lá e... Precisava tomar banho, igual ela falou, né? Se enfiou na banda, né? Se enfiou na vida do cara. E o cara... Gente, só o jeito que ele fala a respeito dela, dá pra ver que se ele pudesse, ele estaria com ela até hoje. Bom, enfim. Seguindo. Bom, aí, gente, teve a primeira ruptura. O que aconteceu? O que Madonna fez? Madonna foi pra França. E quando Madonna anunciou pra Dan, né, que tava indo embora, ele ficou puto. E jogou na cara dela que ela era apenas uma dançarina e que ela odiava disco music. Gente, até imagina a cena, assim, sabe? Sério mesmo. Esta pode ser a minha grande chance. Jogou a mochila nas costas e foi-se. Bom, se vocês não conhecem a história, deve estar se perguntando, mas como assim, né, que Madonna foi parar na França em 1979? Calma, que a gente vai contar o que rolou. Foi assim, Madonna conhecia o Patrick Hernandez. Vocês sabem aquela música Born to be Alive? Born to be alive. Então, é essa música aí, tá? Esse cara mesmo, um cara que tinha um cabelo tipo um poodle, assim, todo repicado. Madonna fez teste pra dançar e ser backing vocal porque ele ia fazer uma turnê na França e outros países da Europa, entendeu? Aí, o negócio foi esse, Madonna passou nesse teste e ripa na chulita, foi embora. E lá se foi Madonna com sua mochila, gente. Como a Sama comentou, eu imagino ela fazendo isso e batendo a porta na cara do Dan. Com um sonho e a promessa que a transformariam numa cantora. Isso porque eles viram algo a mais nela que poderia dar resultado. Madonna foi alocada num apartamento super bem montado, professora de canto, comidas, roupas, dinheiro. Mas é aquele caso, né, gente? Queriam transformá-la num protótipo de Donna Summer. O sonho começou a minguar quando ela percebeu certa demora nas coisas. É bem a cara dela. E passou a odiar tudo, inclusive os franceses e tudo de lá. Madonna encheu o saco, largou o pessoal e saiu andando pelas ruas igual barata tonta. Quando voltou e disse para todos: chega, vou voltar para Nova York, nada aqui está acontecendo, estão focando somente na carreira de Patrick Hernandez. Eu não sou Donna Summer, teria berrado ela. Gente, um adendo importante. Nesse período, Madonna e Dan trocaram cartas que, inclusive, serão leiloadas na próxima semana. Enquanto ele implorava para que ela voltasse, ela respondia falando de suas frustrações e que o início de um sonho estava dando errado. Ou seja, só sobre ela. Inclusive, essas cartas estão no pacotão do leilão do dia 24 de setembro. Aí, bom, seguindo de volta a Nova York, adivinha para onde Madonna voltou? Adivinha? Para a sinagoga com os irmãos de Roy. Para raiva de Ed, né? Do irmão do Dan, que era o namorado de Madonna.
Madonna, por ter estudado dança, tinha uma noção ótima de ritmo. Sim, quem faz principalmente dança clássica aprende todos os ritmos, né? Isso faz parte do ritual da aula. Então a bateria para ela não era um problema. E ela se tornou a baterista do The Breakfast Club. Ao contrário do que muita gente fala hoje, 42 anos de carreira depois, Madonna sim tocava e compunha suas músicas desde o começo da banda. E, gente, eu me lembro que no documentário o Dan fala que ela treinava, ela acordava cedo e queria que ele fosse ajudá-la a treinar e ficava dedicado o dia inteiro até ela ficar convencida de que realmente poderia estar à frente da bateria da banda. Ela tocava sem parar. É isso mesmo. Super obstinada. Que não demorou muito, Madonna passou a tocar guitarra também, né? Uhum. E é exatamente isso que a Vicia falou, que o Dan conta que Madonna era muito dedicada, passava horas ensaiando, até eles iam pra rua, ela ficava tocando bateria, andando pela rua e tal, levando uma caixa de som acompanhando. E do mesmo modo também que é da época da bateria, eles falam que às vezes ela trabalhava durante o dia e durante a noite ela ficava praticando bateria, assim, copiosamente, sabe? Assim, eu acho que ela se encontrou naquele momento, naquele clima todo, e foi-se embora, né? Só que, gente, a gente sabe muito bem que Madonna, ela tinha uma ambição dela, né? E ela queria mais. E ela passou a querer os vocais. Ela viu que ela tinha um potencial para assumir o vocal da banda. E a princípio, porque a princípio, né, Dan e Ed que cantavam, né? Uhum. Mas, como eles viram, né? Fica aquela coisa. Eles perceberam que ela tinha uma coisa que chamava atenção, posteriormente também, isso todo mundo, enfim, quem já leu as biografias sabe, mas aí Madonna passou a cantar. Não todas as músicas, mas algumas ela passou a cantar. Ela tinha 2 músicas, na verdade, né? E diz que quando ela cantava, a galera pulava, dançava, e ela percebeu a diferença que era com eles à frente da banda e quando era ela nos únicos 2 números que ela tinha. Uhum. Era uma coisa que muitas pessoas falavam, assim, que às vezes, até mesmo, que às vezes olhavam pra Madonna e não davam nada por ela. Nada. Porque, essa menina baixinha, o que essa menina vai fazer? E que falava, não, espera que na hora que ela subir no palco você vai entender. E era impressionante, assim, o domínio dela. Sim. Enfim. Sempre foi muito determinada. Uhum. Sim. Reflete, né, meninas? Isso reflete, querendo ou não, na carreira até hoje. Porque a gente sabe, pegando ali como exemplo o show do Rio de Janeiro, que ela ensaiou de madrugada e tal. Essa determinação é uma coisa que ela sempre teve desde muito nova, que é realmente. E um outro problema, né, que o Ed e o Dan criavam as coreografias e compunham as músicas, não dando oportunidades para Madonna, como a gente já comentou, que sim, escrevia suas próprias músicas, mas elas nunca eram escolhidas para serem melhor desenvolvidas ou serem levadas aos shows. Ou seja, acabava que só o Dan e o Ed que compunham e eles cantavam, tomando sempre à frente dessas músicas. Acabava deixando Madonna frustrada, com raiva, e esse era um dos motivos das várias brigas durante esse período, em especial com o Dan, que era o namorado dela. Apesar de todos esses problemas, ela teve, né, uma época muito produtiva para Madonna de aprendizado musical, composição e produção, além dos primeiros contatos com shows. Gente, foi aí que a Madonna meio que se descobriu, né, do que ela queria fazer, de fato. Na verdade, ela estava na dúvida se ela queria continuar a ser dançarina, se ela queria embarcar de vez na música, e aí ela acabou se identificando muito com a música, desenvolvendo ali novas composições. E é impressionante, assim, como ela desenvolveu tão bem, né, a ponto de estar aí 42 anos até hoje, fazendo as mesmas coisas. Igual a Vicia falou, que a maioria do povo que ela trabalhou nesse período, que a gente sabe que não parou no The Breakfast Club, né, todos ficaram para trás, apesar de terem tido algum sucesso, né, alguns, mas ela continuou. Sim. E é impressionante isso, eu acho mesmo. Não é falar que é coisa de fã não, gente, porque é impressionante. Eu me lembro que ela fala quando ela foi apresentada lá no Hall da Fama, quando ela foi receber, que ela teve um insight quando ela estava cantando Tell the Truth. E essa cena, inclusive, tem no documentário, é muito linda, né? Eles intercalam o que ela lembra
dramatizando, né, o que ela falou. E ela fala que ela sentiu ali, que ela se encontrou, que ela percebeu, poxa, eu tô compondo, né? Eu tô cantando, escrevi uma música e ela gostou do que ela fez e ela percebeu ali, ela sentiu que aquela era a missão dela, que era o que ela queria fazer, né? E aí, quando eles, né, deram a oportunidade para ela, que eles viram, né, 2 músicas dela que tinham potencial, aí para ela, aí que explodiu mesmo essa coisa interior dela. Porque, tipo, caramba, eu tô aqui no palco, eu tô cantando uma música que eu fiz, as pessoas estão gostando, e o que eu vou fazer? Assim, eu vou seguir. Ela teve ali a resposta do público, né? Ela percebeu Exatamente. a diferença, o que era com eles e com ela à frente da banda, né? E as fichas dela caíram. Ela percebeu que ela não estava ali para ser uma grande dançarina, e sim para dominar o mundo com a música. E esse período só reforça o quanto Madonna estava empenhada em se tornar uma estrela, pois ela foi para Nova York com a intenção de se tornar uma grande dançarina. E no meio do caminho, depois desse insight que ela teve, ela acabou se conhecendo e se aprofundando na música. Muitas pessoas pensam que Madonna foi fabricada, né, pela indústria musical. Só que ela lutou muito, gente, para chegar onde ela está. Ela aprendeu sobre composição musical, aprendeu a tocar instrumentos e foi desenvolvendo ao longo dos anos. Será que Madonna teria chegado ao patamar que ela chegou se ela não fosse tão dedicada? Pois é, exatamente. E para quem acha que Madonna aprendeu a tocar guitarra, acho que ela falou essas borrachas, né? Na Drowned World, quando ela surpreendeu todo mundo tocando guitarra a primeira vez, assim, desde que ela se tornou a Madonna. Mas não, o negócio começou lá atrás. A partir de agora, a gente vai entrar para valer nessas demos, nessas gravações desse período, que inclusive muitas delas são inéditas, isso tudo que vai ser leiloado. E tem Madonna tocando, tem áudio de Madonna tocando bateria, Madonna treinando guitarra, coisas que não tinham saído até então. A gente não sabe ao certo a ordem que essas músicas foram feitas, mas eles gravaram muitas músicas, gente, e muitas delas vieram à tona agora, com Dan e Ed, né? E algumas dessas músicas serão, como eu já disse, leiloadas nesse pacotão semana que vem, no lendário Chelsea Hotel em Nova York. Aí eu fiquei pensando, né? Quem será que vai comprar esses itens? Ai, mano, eu queria ter grana pra comprar. Eu também queria. Eu queria. Vamos fazer uma vaquinha. Gente. Né? Será que vai liberar, né, pra geral? Tomara, gente, que libere. Porque eles só liberaram, assim, pedacinhos dessas músicas. Eu quero muito escutar. Todo mundo quer muito escutar. Nossa, tudo, tem né? uma que eu quero muito. Gente. Eu também. Porque vocês vão saber qual. Daqui né? a pouco. Madonna vai comprar? Eu acredito que não, porque já ofereceram coisas pra ela do passado, ela não quis comprar, né? Duvido muito. Bom, gente, então, sem mais delongas, bora ouvir essas demos, né? Algumas delas sabemos, algumas histórias, né, pregressa, outras não. Então, o que a gente souber dessas demos, a gente vai falar com vocês. Só um adendo, gente, fiquem até o final do episódio, porque a gente tem uma surpresa incrível, mas a gente só vai falar no final. Isso. Aí. Vamos lá. Vamos começar pela Again and Again. O próprio nome, né, meninas, já meio que remete a uma música que a gente conhece, uma música de estúdio que acabaria se tornando Over and Over. E olha só que legal, a Madonna nessa música ela tá tocando guitarra e ela faz vocal também. E o Dan, pessoal, fez um comentário sobre essa música que é o seguinte: ele comentou que nos shows que eles realizavam nas boates na época, essa música era a parte alta do show, que a Madonna acabava se destacando bastante. Ela agitava bastante o público. Inclusive, no início da banda, Madonna assumia os vocais somente em 2 músicas e tocava instrumentos nas demais. E foi isso, né, como a gente já comentou, que ela acabou percebendo, que gostaria de estar em frente à banda, pois sentia que, ao ser vocalista, ela se destacava mais, né, do que tocando um instrumento. A próxima música se chama Song for Danny. Madonna escreveu, né, essa música sobre como era estar com Danny, né, o Dan Gilroy, e sua personalidade, mas eu acho que é mentira, que eu acho que ele escreveu foi pra Sama, tá? Entendedores entenderão por que eu tô falando isso. Beijo. Só isso que eu tenho a dizer. Agora, falando sério, gente, comentário do Dan sobre Song for Danny.
Essa música é sobre mim, ele fala, Daniel, óbvio. A letra é um pouco de biografia diária. Madonna e eu costumávamos correr no Flushing Meadow Corona Park, bem no fim do quarteirão, ao redor do lago. Às vezes subíamos no telhado, era arejado lá em cima, com uma boa vista de Manhattan, blá, blá, blá. E ela comenta sobre um hábito que eu tinha de deixar troco espalhado pelo meu quarto. Sua letra divertida fala sobre eu estar no beco, que fica bem ao lado de fora da porta. E o telefone toca onde o deixamos no chão. E eu não atendo porque sei que é para ela, o que geralmente era o caso. Ela passava muito tempo no telefone fazendo networking, procurando oportunidades e shows. Palavras de Dan Gilroy. Gente, tem uma música que eu amo, que pra quem assistiu o documentário Madonna and the Breakfast Club já conhece essa música, porque pra mim ela é o ponto alto do documentário. O nome da música é Cold Wind. Linda, A música linda. é linda, a letra é divina, maravilhosa. E a banda... Só agora que a gente ficou sabendo que tem uma parte que a banda toda canta. Porque no documentário soltaram só um trechinho, né? Que foi gravado pela Lorelei Price. No final tem a Madonna cantando, né? Mas é só um pitinho, né, Vici? Um pedacinho só que eles colocaram, são né? 15 segundos só. Uhum. 15 segundos. E a Lorelei Price, pra quem não sabe, é uma das maiores covers de Madonna. Inclusive, ela seria a estrela do documentário Madonna and the Breakfast Club. Eu me lembro do Guido, ele postou lá no começo, eu acho que se não é no Instagram dele, é no Instagram do Madonna and the Breakfast Club. Tinha a foto da Lorelei Price, lá em 2015, mais ou menos. Até que ele conheceu a Jimmy Aldi, que por coincidência trabalhava num Dunkin' Donuts, exatamente como Madonna. Ela trabalhou no Dunkin' Donuts e ele ficou apaixonado por ela. Ele até fala, eu não sei onde eu vi que ela estava de cabeça baixa, né, atendendo assim no balcão, e que ele ficou, tenha olhos azuis, tenha olhos azuis, tenha olhos azuis. E quando ela levantou, que ele viu os olhos dela, ele pensou, encontrei a minha Madonna. Incrível. E desistiu da Lorelei, porque assim, realmente, a Jimmy Aldi caracterizada é impressionante a semelhança dela com a Madonna na pré-fama. Eu lembro que você costumava até falar que ela era até mais bonita do que a Madonna naquela época. Eu não falei isso, não. Falou? Você falava. Eu não me lembro, não. Falava. Eu não me lembro disso, não. Eu tenho provas aqui, eu tenho prints. Não, ela era linda, caracterizada. Aliás, era uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Super, conversei muito com ela na DM. E assim, uma vez eu tava nas lojas americanas e eles estavam vendendo o quadro dela como se fosse Madonna. Ela caracterizada lá com uma pose do First, né? E na hora eu fotografei e mandei pra ela. Ela ficou impressionada. Ela falou... Ela, o quê? Eu falei, eles estão vendendo como se fosse Madonna, não como se fosse documentário, né? Aí eu lembro... E ela ficou impressionada. Eles acharam que era Madonna, sim. E eu tenho essa conversa. Mas muita gente nunca paguei. E ela ficou impressionada. Tem fotos dessa época, né, que ela fez para poder promover o documentário, que até hoje tem fãs, inclusive, que acabam se confundindo, achando que é a Madonna de fato. Sim. E, na verdade, é a Jamie. Uma loucura isso. Eles foram muito foda na caracterização, gente. Impressionante. A riqueza de detalhes. A produção desse documentário... Porque, gente, esse documentário é assim, tem a parte de documentário e tem a parte de dramatização. Esse tipo de documentário. Então é como se fosse um mini-filme. Sim. Então, assim, a parte da dramatização é a Jamie Aldi fazendo Madonna, assim, é impressionante. Comentário do Dan sobre Cold Wind. Ele disse que a Madonna se divertiu muito nessa música e fala: lembro-me dela e Ed rindo e brincando enquanto estavam trabalhando nas harmonias, que são extensas e ocorrem em quase todas as linhas. Seu entusiasmo é evidente no tom vocal. Por mais que ela quisesse ser uma atração principal, essa faixa ilustra o quanto ela gostava de ser uma jogadora de equipe. A música foi regravada por Guy Guido para o documentário Madonna and the Breakfast Club, como eu citei agora há pouco. Bom, a próxima música é Letter from Daddy, que é uma música que a Madonna escreveu sobre o seu pai, onde diz que ela recebeu uma carta do pai, Silvio,
chamando-a para voltar para Detroit. Aqui, há somente os vocais de Madonna e ao fundo ela tocando violão. E é uma música bem bonitinha, pessoal. Bem bonitinha. E eu imagino, inclusive, essa situação. Porque nós sabemos que Madonna passou ali apertado, né? Digamos, essa fase em Nova York. E provavelmente o pai entrava em contato para saber como é que ela tava. E chamando ela para voltar para casa. Eu acho legal, sabe o quê? Que Madonna, ela amava muito escrever carta. A gente vê que isso é uma característica dela. Porque essa coisa de carta, de coisa que ela escrevia e mandava por fax, ela sempre fez isso. Mas isso Tem era uma vários- característica da época. Eu também época, mandava assim, cartas. Não, Vicia, eu concordo com você, mas eu falo assim que tem coisas recentes, de 2010 pra cá, de gente falando que Madonna mandou carta pra fulano, ciclano. 2005 ela poderia ter mandado um e-mail pro ABBA. Eu quero uma Mas carta não, da ela Madonna. escreveu uma carta. Eu quero uma Entendeu? carta. Eu quero uma Entendeu? carta. Então você pode comprar nesse leilão. Madonna, como... Não, eu quero que ela mande uma carta pra mim. Não é mais característica, ela vai te mandar um e-mail, sorry. É Tell the truth. Vou falar de uma verdade. música. A próxima música, inclusive, é sobre isso. Tell the truth, Vicia. Né? Foi a primeira música que, teoricamente, que há controvérsias, depois vocês vão saber por quê, mas diz Madonna que essa música, Tell the Truth, foi a primeira música que ela compôs, né? Inclusive, vocês devem se lembrar de uma entrevista que ela deu para o Michael Parkinson, uma entrevista super famosa na época da divulgação do Confessions, e ela até brinca, né, que ela fala que ela gosta dessa coisa, né, tell the truth, I'm going to tell a secret, Confessions on a dance floor, ela até fala assim, e ela acabou cantando um pedacinho dessa música a capela para o público. Posteriormente, quando ela entrou pro Hall of Rock, quando ela estava fazendo o discurso dela, ela também citou Tell the Truth. Então, e no documentário, o Ed confirma que foi Tell the Truth, que ele estava lá presente e que ela teve meio que um insight na hora. Ele fala isso no documentário. Ele fala que é a outra, que é Trouble, que inclusive você tá entrando no roteiro alheio! Desculpa aí. Eu assisti o documentário anteontem. E ele fala de Tell the Truth, não é? Fala, mas ele fala que Thalita, ele você que se traduziu, recorda. ela fala do quê? Fala aí, Thalita, confirma aí. Não, realmente tem uma confusão, assim. O Ed comenta que Trouble foi a primeira música da Madonna, mas ela diz o contrário. Ela diz que foi Tell the Truth. E aí fica essa dúvida, né? Se a Madonna tá falando isso, ela tá se confundindo. Ou se o Ed comentou corretamente. E Trouble foi a primeira música dela. Vocês acham que foi qual? Eu não sei. Assim, eu acredito em Ed. Porque eu acho que realmente Madonna gosta dessa coisa dos jogos de palavras. Ela gosta de brincar com essas coisas. E a gente sabe que Madonna, ela gosta de improvisar coisas a respeito da vida dela. Ela mesma já falou isso. Agora, o Dan Gilroy, para o leilão, ele escreveu o seguinte. Tell the Truth, em seu discurso de posse no Hall of Fama, do Rock and Roll, Madonna disse que escreveu sua primeira música, Tell the Truth, na sinagoga do Queens. Essa é a primeira gravação da primeira música que Madonna escreveu. Ele fala isso, tá? De novo. Nela, Madonna se acompanha no violão acústico, Carlo Robelli, e canta solo. Aí ela apresenta na frente da baixista do The Breakfast Club, a Andy Smith. Curiosamente, no final da apresentação de Madonna, na fita, tá, gente? Só para deixar isso claro, que é uma bela interpretação, Andy diz: "Você sabe qual que é o seu problema?" Então o gravador desligou. A letra de Madonna está na fita cassete. Tell the Truth. Tá lá tudo. Isso, gente, tudinho, também tá lá no pack do leilão. Foi o momento chave da vida dela, o momento que ela percebeu quem ela seria. Ela Gente, percebeu mas não ali. tem problema isso. Ela pode ter feito Trouble, mas na hora que ela escreveu Tell the Truth, ela sentiu isso. Isso pode ter acontecido, ué. Sim. Tá. Eu acho que Entendeu? ela tem essa memória afetiva. Isso, nesse sentido. Entendeu? Entendi. Bom, agora a gente vai falar sobre Moving Alone. Música que Dan escreveu para Madonna.
E Ed disse no documentário que eles tocavam essa música antes de Trouble nos shows, pois ela é mais lenta. E existem 3 cortes dessa música, né? Tem Moving Along, primeiro corte, segundo corte e terceiro corte. E tudo isso vai estar no leilão da semana que vem. Bom, sobre Move Along, o Dan comentou: Madonna gostou tanto dessa musiquinha que quis cantá-la em uma apresentação. O clube de propriedade do ex-jogador de campo do Yankees, Phil Lynn, chamado de Mr. Leffes, na 65th Avenue com a First Avenue, foi nossa primeira apresentação da música. Seu canto foi sincero e tocante. Como a música tem apenas 1 minuto de duração, ela fez uma ótima introdução. Depois de uma pausa muito curta para o som otimista do acorde de poder de Trouble. Aí tem o corte 2 e o corte 3 da música, e tudo isso estará sendo vendido no leilão da semana que vem. E assim como a Vicia comentou, existem outras versões de demos também que estarão disponíveis ali no leilão. E tem uma versão, pessoal, que é Simon Says, em que há uma gravação dessa música, que a Madonna comenta durante a gravação sobre a qualidade do som ao testar a música com os fones de ouvido, porque foi a primeira vez que ela estava testando os fones de ouvido, e ela chega até a comentar: olha, a sua voz chega a soar melhor do que na vida real pelo fone de ouvido. Também tem uma versão em que Dan toca o instrumental da música ao contrário e a Madonna canta por cima, ou seja, tem mais de uma versão. Eles estavam fazendo testes das músicas ali para poder, enfim, brincar com a sonoridade e tal. Aí, gente, a gente entra e tal na polêmica. Got Troubles, né? Que tem várias versões com a banda toda. Tem 10 versões, gente. 10 versões dessa música. Caramba! É. E aquela coisa, né? Curiosamente, né? Essa música, igual, né? Ed Roy, ele lembra como que se essa música fosse a primeira que Madonna escreveu, em vez de Tell the Truth, né? E a música fala sobre o problema que se tem no coração quando não há amor. A cara de Madonna é isso. Ela não ama. Eu acredito. Ela ama eu a si. Eu acredito. Ela só ama a si mesma. Comentário de Dan sobre Trouble. Quando Madonna se mudou para a sinagoga, em Corona, Nova York, ela era uma escritora prolífica de notas e mensagens pessoais, bem como prosa e poesia em um diário ou bloco de notas. Estávamos discutindo sobre composição e ela me mostrou em seu diário algumas frases aleatórias como Heartbreaker, Earthshaker, Survival is an Art, e eu sugeri a primeira linha. I've got this trouble in my body. When no love in my heart. Nossa Senhora! Eita. E a música se desenvolveu rapidamente. Madonna acrescentou os versos do refrão. I've got a trouble, you've got a trouble, etc. Ed acrescentou o break. Madonna mais tarde adicionou a abertura Trouble, 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 etc., que funcionou tão bem com os acordes na introdução. Curiosamente, essa música é lembrada, igual eu já falei, né? Por Ed, como sendo a primeira de Madonna e não do Tell the Truth. Enfim, vocês escolham aí se vocês acreditam nisso ou não. Eu escolho acreditar na Madonna. Eu também. Ela que teve um insight lá na hora. Eu acredito em Ed. Eu acredito na Madonna. 2 contra 1 vencemos. Thalita, toca aqui. As bregas, os ridículos, puxar sacos. Eu sou a única pessoa com personalidade aqui. Não, gente, porque é um momento muito importante na vida dela. Foi o insight dela, foi na hora que ela sentiu quem ela queria ser. Foi tipo uma premonição de quem ela seria. Ela virou a rainha do pop. Entendeu? O quê? Eu não falei nada, não. Premou o quê? Eu falei alguma coisa errada? Não, você falou premonição. Eu falei premonição. Então, gente. Eu lembrei do filme Premonição, entendeu? É um momento ali chave da vida dela, sabe? Eu tive um momento assim, com 5 anos de idade. Conte para nós. Por isso, assim, como eu sempre tô na pele da Madonna, eu sinto o que ela sente. Eu já falei isso aqui em outros episódios. Eu acredito na Madonna. Primeiro, olha o olhar dela na hora que ela fala disso. A Madonna, ela fica piscando copiosamente quando ela tá mentindo.
E ela tava com os olhos arregalados e iluminados, assim. Ela podia estar com dor de barriga. Não, ela tava com olhos de quem tava falando a verdade. Ela tava verdadeiramente feliz. Então ela tava tell the truth. É aquele olhar de quem não tá mentindo porque tá sentindo aquele momento chave que mudou a vida dela. Gente, aquele momento mudou a vida dela. Eu tive esse momento com os meus 5 anos de idade. A minha tia tava tirando uma foto, assim, em família, numa casa que eu morei. E eu falei, deixa que eu fotografo ao invés de sair na foto. E ela me deu a máquina. Quando eu peguei a máquina na minha mão, eu não queria mais soltar. Eu tinha 5 anos, gente, eu me lembro disso. Por isso que eu tenho certeza que a Madonna falou a verdade. Eu não posso falar o que eu fazia com 5 anos de idade. E eu tenho essa ligação com ela, entendeu? Porque eu sou a primeira fã do mundo. We have connection. Vici Madonna. Como tava lá, Vici Madonna. como estava lá no meu Twitter, eu cavei a fama dela com as minhas próprias mãos. Você cavou a fama e você também está enterrando a fama. Vamos lá? Vamos continuar? Vamos lá. Gente, aqui a gente pode falar de um dos arquivos que estão sendo leiloados, inclui uma gravação, prestem atenção, de conversa de 14 minutos entre Dan e Madonna. The Conversation. Né? Essa conversa de 14 minutos, né? Falando sobre Jesus, Joana d'Arc, Walter Cronkite, querer ser mãe uma vez toda vez, que ela nunca aparece, dissecando um rato em uma aula de anatomia e blá, blá, blá. Isso tá no documentário. Sim, mas agora essa fita vai estar todinha, todinha, com tudo. Kiss Me, que é uma música inédita, e o Dan também deixa um comentário sobre essa música no leilão. Ele comenta que sempre rolava música ao vivo na sinagoga. Dan e Madonna tocavam música um com o outro, dia e noite. Kiss Me simplesmente aconteceu um dia, enquanto Dan tocava violão e Madonna cantava. Há um vai e vem fácil entre o vocal e o violão. Como de costume, Dan apertou o botão de gravação, né, do gravador e gravou essa música, que acabou se tornando aí inédita, que a gente ainda não tinha ouvido. Eu acho interessante porque essa gravação é de rolo, né? Sim. Que as outras são fita cassete e essa especificamente é rolo. Caramba. Gente, gente. Isso vai valer uma nota daqui a um tempo, hein? Vai. Bom, Born to be a Dancer. O comentário de Dan sobre essa música é o seguinte. Essa música ilustra bem o crescimento de Madonna como compositora e guitarrista em um momento crucial em sua ambição. Esta faixa apresenta apenas seu vocal e violão, enquanto o sonho de longa data de dança profissional dá lugar à promessa de música, compositor, usando os 3 primeiros acordes que aprendeu. De forma repetitiva, ela muda o ritmo conforme a música avança. Essa música apresenta apenas seu primeiro uso da palavra conceito louco, um tema recorrente em muitas de suas letras futuras. Bom, Turn Runs Away é uma música inédita, a gente não conhece, a gente nunca ouviu. E o comentário do Dan sobre ela para o leilão é o seguinte: Even my tears run away from me. Mostra seus sentimentos de não ser apreciada, de não se conectar. É uma expressão de solidão e frustração do início, com um lindo verso, Even my tears run away from me. O verso sobre I keep on walking up crying in the middle of the night foi especialmente marcante. Ela aponta para a natureza autobiográfica constante de suas primeiras canções. Houve uma noite memorável quando, sem razões óbvias, ela começou a chorar, longa e altamente. Um som lamentoso e assustador. Eu não disse uma palavra, foi uma catarse óbvia. Suas lágrimas eram uma mistura de frustração profissional, sou dançarina, sou musicista, saudade de casa e se perguntando se algo de bom iria acontecer em seu mundo. Ai, gente! Não, essas notas que Dan tá colocando para algumas músicas que vão para leilão, ô gente, pelo amor de Deus, isso aí é para partir o coração, para fazer todo mundo querer ter. Bom, quem é fã, né, e admirador de Madonna, querer ter essas fitas. Eu queria ter dinheiro para comprar. Se a gente pensar lá que ela chegou lá em Nova York em 77, né? Então ela ficou penando. 77, 78,
78, eu acho que foram os piores anos da vida dela, porque ela ficava posando para os pintores, fazendo teste de dança. Fazendo teste de musical. dança sem parar, e morando muito mal, né? A gente tem isso muito bem dito nas biografias, como ela morava mal, como ela se alimentava mal. Aí, em 79, ela conhece o Dan. A partir do momento que ela conhece o Dan, a vida dela mudou ali. Porque eles a acolheram, né? Ela tinha onde dormir, ela tinha onde tomar o banho, como ela tanto gosta de falar. Um lugar aquecido para ficar. Porque eu me lembro que ela passou frio e foi quando ela quase chegou a desistir. E foi nesse dia que ela passou frio, ela e o Dan já tinham terminado, que ela voltou para a sinagoga. Então, quer dizer, ela voltou, ficou lá acho que 2 dias e depois não voltou mais. Porque de tanta segurança que ela sentia nesses caras, eles foram muito importantes para a vida dela, né? Foi o que a impediu de voltar para casa, porque ela já estava quase tomando a decisão de voltar para casa. E foi lá que ela se descobriu. Então, assim, esse trecho que ele cita, gente, é muito, muito intenso. Uhum. Muito intenso. Eu queria esse material. The Sky is Blue. E tem um comentário do Dan também sobre essa música. Nessa fita cassete tem uma música bem antiga de Madonna, que ela escreveu e canta sozinha tocando violão acústico Carlo Robelli. É possível que ninguém mais tenha ouvido essa música. A letra dela está na fita cassete. Esta fita cassete tem 2 performances de Madonna cantando The Sky is Blue. Gente, só para deixar claro, quando ele diz que a letra está na fita cassete, é porque a fita que vai ser leiloada está, né, com a letra de Madonna. Ela escreveu ali qual que é a música e tal. E só para reforçar, né, o valor do bem que vai ser leiloado. Que, querendo ou não, ter a letra de Madonna ali, mostrar que ela botou as mãos no negócio. Exatamente. A voz acaba deixando o item mais valioso. Isso. Shine a Light, o comentário de Dan. Shine a Light, o nosso gato Grey Boy. Gente, eu achei o máximo eles terem um gato. Achei o máximo. Thalita também é gateira, igual eu. E a Vicia também é, apesar dela não gostar. Ela fala que ela é madraça da gata. Beijo, enteada. Nhau. Então, o gato Grey Boy é ouvido, gente. Isso dá pra ouvir mesmo, gente. O gato miando no fundo e a Madonna cantando. Não dá. Eu amei isso. A Madonna uma vez escreveu uma nota para Dan, descrevendo seu dia, escrevendo que ela foi dar uma volta no quarteirão com o Grey Boy. Será que ela pôs na coleirinha? Bom, continuando. Esta performance é Madonna na guitarra, Carlo Robelli. Madonna escreveu isso e canta solo. Aqui vemos Madonna cantando essa música pela primeira vez, gente, porque vocês vão lembrar, quem é fã da Madonna aí deve estar lembrando de uma coisa, né? Uhum. Na sinagoga, porque essa música foi gravada por Madonna posteriormente, e essa música você encontra no YouTube completinha. Ela foi lançada num disco pirata, né, na Europa em 92 pela Receiver Records, acompanhado por 2 outras músicas supostamente das mesmas sessões: On the Ground, uma música na verdade intitulada de Safe Neighborhood, e Little Boy, na verdade intitulada Little Boy Lost. Essas músicas foram realmente licenciadas pela Mia Mind Music, que é uma gravadora, empresa de promoções independentes, com sede em Nova York, anteriormente responsável por licenciar as músicas de Otto von Werner, que Madonna havia cantado em seus dias pré-fama. Vocês lembram, né, Madonna? Gente, Madonna gritando We are the gods, gods! É dessa época aí, tá? Uhum. Embora não esteja claro qual era o arranjo exato, parece provável que Madonna tivesse um acordo com o dono do estúdio, Mia Mind, que lhe permitia gravar parte de seu próprio material em troca de realizar vocais de fundo. Aí a explicação, gente, que muita gente queria saber. De outros clientes do estúdio, explicando, então, né, a conexão com Otto von Werner, que lançou essas músicas de Madonna já nos anos 90, como todo mundo aqui sabe, né? The Best of the Rest of Madonna. Tinha várias versões desse álbum. Portanto, muito provavelmente essas gravações são, de fato, as primeiras gravações solos profissionais de Madonna ouvidas até hoje e provavelmente foram gravadas em algum momento em 1980. Mas
A China Light, que estará sendo leiloada, é essa versão bem simplesinha, que aparece o gato deles miando, e aparece mesmo, como eu já disse, no fundo. Massa, adorei. Eu também. Maravilhoso. Incrível. Bird Free, Madonna na bateria. O comentário que o Dan fez sobre essa gravação, que também vai ser leiloada. Tocar música na sinagoga era exatamente isso. Tocar era muito especial. Poder pegar uma guitarra, um microfone ou baquetas, ou qualquer momento e se divertir, a qualquer momento, e se divertir tocando. Madonna se esforçou muito durante o ano e meio em que morou com Dan e Ed na sinagoga. Mas o tema comum durante todo o tempo foi tocar e se divertir. Este clipe tem Madonna trabalhando e tocando bateria e uma música escrita por Dan. Kid Sabuz. Gente, não sei se é assim mesmo que pronuncia, tá? Mas Sabuz era o nome antigo do nosso gato Greyboy, que diz o Dan nessa fita. Em uma das suas notas, Madonna escreve que ela deu uma volta no quarteirão com Greyboy. A gente já falou sobre isso. Interessante. Numa outra música. E tem um trechinho também dessa versão aí, que fala sobre o gato. Vocês estão vendo, gente? Ele fala que o nome do gato foi um, o nome do gato foi outro. Que a Madonna... Aí ele conta praticamente a mesma história lá da outra música, por isso que eu acredito que é a Madonna que tá certa quando ela fala que isso é coisa de gateiro. Todo gateiro, o gato tem um nome oficial e tem sempre o apelido, tá? Não, mas eu acredito na Madonna, porque a Madonna é mais prática, entendeu? Não, ele tá fazendo confusão não gosta aí. De gato. Ele Madonna tem 10 anos, 11 anos a mais que Madonna, ele já tem 77. Eu acho que a Madonna tá certa. A Madonna tem razão. Eu não acredito. I don't believe. Então vamos lá, gente. Make It Today é Madonna na bateria, o som. Então, o que o Dan tá falando sobre essa música, né? Que essa faixa foi um ensaio, né? Vale ressaltar. Estávamos testando coisas. Madonna gosta de falar sobre sua forma de tocar bateria como autodidata. E quem discordaria? Se você aprende a nadar ou a andar de bicicleta, é você quem aprende. Claro, sempre há mais a aprender. Especialmente em um ambiente de banda, onde a coordenação é fundamental. Aqui ela estava tentando várias combinações de baixo e caixa. Super Time in Harley. 2 versões. Madonna praticando bateria. O Dan diz sobre isso. Super Time, Madonna da bateria, praticando bateria para a música. Depois de 3 takes, eu acho que ele não gostou e ele pede uma nova execução. E aí Madonna diz, tudo bem, mas então, eu não vou fazer isso de novo. Aí a sua bateria é super agressiva e firme. Próxima demo é Kurt's Comeback, com a Madonna na bateria e a banda toda. E o Dan também fez um comentário sobre isso. Kurt's Comeback, o amigo Kurt Sale tinha se mudado para a Inglaterra. Ele tinha tantas ideias sobre moda, filme e show business. Ele recomendou que Madonna usasse o nome Mademoiselle Bijou, o que ela fez de brincadeira em algumas notas e cartas. Então ele voltou para os Estados Unidos e apareceu em um show do Get Wet, um novo ato local lá da época, em Nova York. Madonna e eu estávamos na plateia de stand-up. Kurt chegou por trás de Madonna e passou as mãos pelos ombros, cinturas e quadris dela. E o Dan pensou, ela não vai gostar disso. Mas aí ela se virou, gritou uma aprovação e eles se abraçaram entusiasticamente. Madonna tocou uma boa bateria nessa música, escrita por Dan. Ela também adicionou alguns efeitos vocais, tá, pessoal? Então, resumidamente, é sobre um amigo que foi para Inglaterra, voltou e tal, e aí eles tiveram esse encontro repentino. A Madonna escreveu sobre isso, e ela também canta, né? E ela adicionou ali alguns efeitos vocais na música. Inclusive, na fita cassete, depois dessa música, a Madonna diz, Dan? E ele, oh, não! E a Madonna diz, saiu de novo, referindo-se ao pedal do hi-hat, que foi improvisado para se manter unido com um fio semelhante a um cabide. Ele permanece lá no pedal do hi-hat até hoje. Gente, era tudo muito precário. Incrível isso, gente. Ai, que massa, viu? O que eu acho mais incrível é esse material, ele estar em muito bom estado.
Eles guardaram, assim, as 7 chaves, eu acho. Sim. Conservar. E essa música tem mais 2 versões, né, Thalita? Tem com Madonna nos vocais e uma terceira com ela na bateria de novo, né? A Curtis Isso mesmo. Ai, eu queria tanto que eles se vissem de novo. Eu queria também, mas... Eu queria muito. Na The Celebration Tour isso poderia ter acontecido, né, gente? É. Um reencontro de tanto o Amy como o The Breakfast Club. Mas né? Ela não quis, como sempre. Nossa, meu. Enfim. Né? Bom, gente, a próxima música é Hot House Flowers, a capela. E sobre essa música, o Dan fala o seguinte, que é uma das primeiras músicas que ela escreveu sozinha. Aí, toda hora é uma das primeiras músicas, ele tá vendo? Madonna tem razão. Por isso que eu acho que eu tô certa. Vamos lá. Não, eles estão. O Dan falou que é a primeira música. Eles que estão errados. A Madonna só falou uma, ela não fica mudando de música toda hora. Porque ela acha bonito Tell the Truth, igual ela falou, Tell the Truth, confesso na dance floor, I'm going to tell a secret, blá, blá, blá. Igual eu até acho que essa Mademoiselle Bijou, ela que ele queria falar que era Madame X, ela deve ter esquecido. Eu tive esse estalo aqui, tá? Eu tenho certeza disso. Gente do céu. Mas vamos lá. Deus. Hot House Flower, uma das primeiras músicas que ela escreveu sozinha e também saiu de trás da bateria e assumiu o centro do palco. Esta música destaca o isolamento que ela sentiu. If you leave me alone, I will die. Se você me deixar só, eu irei morrer. Nessa versão da música que ainda estava em progresso. Madonna executa a capela. E tem uma outra versão de House Flower, versão com a banda, que são mais 4 versões disso. Tudo isso aí lá no pack. Hurry, hurry, hurry. Não temos trecho dessa música. Hurry, 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 uma das primeiras músicas de Madonna. Aqui é uma performance solo no violão acústico Carlos Robelli. Ela está procurando os acordes e fazendo um trabalho vocal. Bela, antiga Madonna vocal. Só isso. É só o comentário que tem. Hurry, Hurry, Hurry. Gente, ainda faltaram 2 músicas, que é a Get Up e a Rain is Falling Down. Essas 2, ele não fez nenhum comentário, tá? Eu achei essa Rain is Falling Down, ela tem uma vibe que me lembrou o período de Madonna de Ray of Light até American Life. Não sei por que cargas d'água. Escutem e opinem se vocês acham isso. Eu achei essa música muito bonita e de todas que vão sair, é a que eu fiquei mais interessada em saber. De querer ouvi-la inteira. Gente, então, depois disso tudo que a gente falou, se você ficou até o final, agora nós vamos fazer o anúncio daquela surpresinha que a gente falou lá no início e durante todo o programa. Do que é essa surpresa? Gente, é o seguinte. A Thalita, nossa entrevistada de hoje, ela não está aqui à toa. Ela está aqui porque ela tem um blog maravilhoso. E ela vai disponibilizar pra gente agora, assim que você terminar de escutar esse episódio. Entra lá no nosso Instagram, Madonna Vicia Podcast, que nós iremos postar o link com acesso para o blog da Thalita, para vocês baixarem todas as demos. O documentário Madonna and the Breakfast Club traduzido com legendas em português feitas por Thalita. Um trabalho maravilhoso, primoroso. Não existe esse trabalho feito no Brasil, tá? Esse documentário, ele esteve nos cinemas no dia do aniversário de Madonna, em 2019. Aqui no Brasil, só no dia do aniversário dela e só. Foi lançado no mundo inteiro, tem a venda do mundo inteiro, não tem no Brasil, nunca foi legendado. Esse trabalho é exclusivo, inédito e está sendo lançado aqui no nosso podcast. Thalita, por favor, fale mais sobre esse trabalho maravilhoso que você fez. Eu assisti o documentário novamente e que legenda perfeita, que trabalho primoroso. Então, gente, antes de mais nada, eu decidi criar o blog para poder compartilhar as coisas que eu tenho de Madonna salvas nos meus HDs. Porque, assim, eu venho de uma época em que era muito comum a gente ter esses arquivos compartilhados, que era a época do Orkut. Acho que vocês viviam essa época também, né, meninas? Aham. Sim. E depois isso acabou meio que se perdendo, né? Entrou o Spotify, enfim, os programas, né, de streaming.
E a gente acabou meio que perdendo um pouco esse compartilhamento, tá? Essa vontade realmente de compartilhar coisas com outros fãs. E aí eu quis resgatar isso. Eu abri o blog no começo do ano, depois... antes, na verdade, né, da Madonna anunciar que viria para o Brasil. E aí meio que coincidiu. 2024, eu acabei abrindo o blog, e aí 2 meses depois ela veio para cá. E muitos fãs, inclusive, voltaram a consumir coisas de Madonna, voltaram a acompanhar a Madonna. E o blog veio, né, a calhar nessa época. Inclusive, pessoal, não tem só o documentário, tá? Que eu decidi traduzir. Como também tem outras coisas lá que vocês podem baixar, tá bom? E deixar aí como um acervo mesmo de Madonna no seu computador, no seu celular, enfim. É um blog que foi feito de fã para fã. E o nome dele que eu amo o nome. É acervomadonna.blogspot.com. Pera. Calma aí que eu esqueci. Eu acho que se jogar acervo Madonna no Google já aparece. Gente, vejam, o blog dela é maravilhoso. Tem muita coisa bacana, tem bastante coisa rara, né? Uhum. E vale a pena, gente. Eu acho que vale a pena guardar esse material. E esse material, esse pacote que ela tá fazendo agora, em especial ao programa, né? Com a pré-fama, é maravilhoso. É assim, é o embrião da rainha do pop, né? É o começo de Madonna. E como Madonna é brilhante, desde o começo de carreira. Ela é brilhante, ela fez coisas incríveis, né? Uhum. E eu acho que esse documentário, inclusive, mostra muito isso. Que ela não é essa pessoa fabricada ou sem importância que muita gente tenta dizer, de maneira nenhuma, né? Quem é fã e conhece ela, que entende um pouco de música, sabe disso, mas ver o pessoal que não tem contato com ela há tantos anos, que foram as primeiras pessoas que estiveram com ela, quando ela teve o insight de que ela queria ser cantora, não dançarina, e essas pessoas falarem dela com tanto carinho, com tanto respeito, é muito legal, gente. É muito, muito bom. E tem também... Meninas, vale comentar que não somente as demos, né? Os trechos das demos que vão ser leiloadas, como também coisas que já vazaram anteriormente. Tem os trechos das músicas do documentário, tem da época da outra banda de Madonna, Demi. Enfim, tem várias outras coisas lá que vocês podem baixar, totalmente gratuito. E se vocês, inclusive, estiverem procurando algum material específico, podem comentar, pessoal, aqui no podcast mesmo, que eu vou dar uma olhadinha e eu vejo se eu consigo postar para vocês. Tem as demos da época da Camila, de 1981? Tem. Nossa, tem muita coisa fantástica também. Né? As do Stephen Bray também, né? Os primórdios deles. Quando eles estavam... Tem muita coisa, né? Eu separei por eras, né? Separei por fases. Então tem a era então é mais fácil ainda para encontrar. Gente, é um material muito raro e maravilhoso. Vale a pena vocês ouvirem. Você que é fã da Madonna, a rainha do pop, conheça a Madonna pré-fama. Vale a pena. Se você não conhece ainda, vale a pena conhecer. É de arrepiar. Esse trabalho todo é de arrepiar. Parabéns, Thalita. Eu já acessei seu blog algumas vezes. Inclusive, complementei algumas coisas que eu tinha e você tinha algumas que eu não tinha. Outras versões e muito obrigada. Te agradeço por isso. Que isso? É isso aí. Gente, vocês não vão acreditar. Hoje é terça-feira, dia 17 de setembro, e a gente teve que se reunir de novo, nós três. Sim. Por quê? Porque teve uma reviravolta na questão do leilão, que vocês não vão acreditar no que aconteceu. Ai, gente, que emoção! Gente. Vai lá, Thalita. Conta, Thalita. Já que você que descobriu. Pessoal, a atualização é o seguinte. Madonna descobriu que vai acontecer esse leilão aí nessa semana. Entrou em contato com o pessoal lá do leilão. E em troca, porque ela queria o quê? Ela queria as cartas
de volta, queria as cartas para ela, e aí em troca ela acabou assinando, autografando os instrumentos musicais. Então aquele violão, Carlo Robelli, a bateria também, ela acabou assinando tudo. A guitarra ela assinou também. Guitarra, é verdade, ela assinou. Então, assim, hoje, se os fãs quiserem tentar dar o lance ali para comprar as cartas, não é mais possível, porque Madonna decidiu, né, pegar as cartas para ela. Ai, gente, por que ela quer essas cartas, gente? Eu tô assim, jura, eu tô com vontade de chorar. Desde a hora que a gente decidiu que tinha que fazer esse extra e adicionar isso no episódio. Esse apêndice. Porque... Gente, assim, eu não imaginava isso. Não esperava. E foi assim, um plot twist mesmo. Isso aí foi. Porque... E, assim, a gente tem foto, tem até algumas fotos novas dela nua, daquele primeiro ensaio dela de 1978. Ela não quis gravação, ela não quis fita, ela não quis nada. Ela só quis as cartas. Gente, ela quis as cartas. E agora eu tô olhando aqui para essa bateria assinada por Madonna, esse violão assinado por Madonna e essa guitarra assinada por Madonna. Gente, que vontade de chorar, porque... E Sama falou, duvido que Madonna vai querer alguma coisa desse leilão, ela não vai querer nada. E eu falei, gente, porque eu já falei para vocês que eu tenho uma ligação emocional com essa mulher. Eu cavei a fama dela com as minhas próprias mãos, todo mundo sabe disso. Eu falei, eu duvido que ela não vai querer nada, ela vai querer alguma coisa. E, gente, mas eu jamais imaginei, eu achei que ela fosse querer as demos. Porque imagina, gente, o dia que Madonna se for, essas demos vão valer muita grana, são as primeiras gravações dela, é o embrião da rainha do pop. E ela quis as cartas, gente. Ela quis as cartas de amor que eles trocavam. Ai, gente, eu tô achando, tá? Esquecendo o lado romântico, que Madonna quer as cartas porque ela quer lembrar de alguma coisa, ou ela sabe de alguma coisa que tá escrito lá que ela não quer que vá a público pra biografia dela. Pro filme dela. Então, que ela não quer que ninguém tenha acesso a isso por causa do filme dela, entendeu? Porque ela não quis as fotos nuas, ela não quis... Eu, no lugar de Madonna, eu ia querer tudo. Eu ia querer essa bateria pra mim. Porque, gente, isso pode ir pro museu um dia. Pra Madonna, não. Mas pros filhos dela, isso teria muito valor. Então, eu ainda acho, tá? O meu coração xiita ainda acredita que vai ter lá uma noni, entendeu? Alguém ali disfarçado pra comprar por ela. Que vai comprar isso por ela. Eu acredito nisso. Ela fez uma troca, né? As cartas, que ela deve considerar ali super pessoais, ainda mais dessa época, em que ela não era famosa ainda. Ela vai querer usar as originais no filme, aposto. Pode ser também. E aí, em troca, ela acabou assinando os instrumentos, que, querendo ou não, acaba triplicando o valor do leilão. Não, sim, né? Dan e Ed vão ganhar uma grana que eles não têm hoje em dia. Que eles não esperavam. Eles não esperavam, porque eles não têm, né? Principalmente o Dan, porque... Quando a gente estava escrevendo a pauta desse programa, eu vou ter que falar, gente. Ai, fala. Quando a gente estava escrevendo a pauta desse programa, eu até brinquei, que eu falei assim, gente, será que o Dan tá esperando a Madonna morrer para lançar, para trazer a público essas coisas? Deixa eu contar direito. Eu até falei assim. Deixa eu só contar direito essa história. O que acontece é o seguinte, quando a gente estava fazendo a pauta, Sama ficou revoltada, porque a gente começou a escutar os trechos, as demos, né? Coisas que a gente já tinha acesso. E aí, tem uma música que eu sou apaixonada por ela, que chama Cold Wind. E o trecho que a gente tem com voz de Madonna tem apenas 15 segundos. Que foi o que eles soltaram no documentário de 2019. E aí, Thalita, né, estava participando da pauta, descobriu um outro trecho, um trecho que tem a banda cantando, tem vocal de Madonna também, mas ele tem uma qualidade péssima em comparação com aquele trecho que saiu no documentário. E aí, eu falei, gente, eu queria muito essa música inteira, essa música é maravilhosa, né? E aí, Sama ficou revoltada, falou, por que esse cara não solta isso tudo logo, ele vai guardar, que ele não tá vendo que ele tá envelhecendo, né? E que ele pode até morrer, ele guardou isso a vida inteira, né? Em vez de soltar isso logo, não passou 24 horas, a gente recebeu a notícia do leilão. Não passou 24 horas, gente, Sama é uma bruxa. Porque não passou 24 horas, saiu, né? Parece que o Dan escutou o que ela falou.
E Você pra falou quem da não Tirana, sabe, fama. o Dan Gilroy, ele é marido daquela atriz do Iluminado. Qual é o nome dela, Shelley Sama? Duval. Shelley Duval. Shelley Duval, que morreu há pouquíssimo tempo. Se vocês não sabem, fiquem sabendo agora. Dan Gilroy era casado com Shelley Duval. E ela morreu há pouquíssimo tempo, né? Há 3 meses ela faleceu. 3 meses que ela faleceu. E eu acho que agora ele tá caindo em si, que tá envelhecendo, né? Mas, ele tem 77 anos. Ele tem né? 77, 11 anos a mais que Madonna. Isso. Ou seja, tá beirando os 80. E o que eu penso, gente, é o seguinte. Esse cara guardou isso a vida inteira. A vida inteira. Ele guarda isso desde 1979. Madonna só foi explodir mesmo em 1983, 5 anos depois. Ele guarda isso há 45 anos, gente. E agora ele está se desfazendo desse material. E se vocês verem o estado da bateria, parece que Madonna acabou de morar naquela sinagoga e tá começando a aprender naquela bateria. O tempo não passou para esse instrumento. Ele está em estado perfeito. Bateria, guitarra e violão. Então, gente, guardar isso daí a vida inteira. Ô, Vicia, e tem um detalhe. Não sei se vocês se lembram, meninas, mas no documentário, eles comentam sobre a bateria, que a Madonna tinha o hábito de colar chiclete. Sim, e que ainda tem chiclete A colado bateria. embaixo. Ai, Exatamente. Gente, tem chiclete mastigado por Madonna. Olha, E agora a assinatura. chiclete. Quando E ela era assinou, pequena, gente. engoliu o chiclete. Eu E ela não assinou. sei, gente. Eu sei que eu tô desde o último episódio, eu tô meio xiita. Eu prometo que eu vou me recuperar, tá? A acidez tá aqui, dentro de mim ainda. Mas, gente, ela assinou. Ela assinou, gente. Ela assinou, gente. Esse plot, igual eu falei, esse plot twist aí, sinceridade, Ninguém eu não esperava. imaginava. ninguém Gente, esperava. ela assinou. E eu tô aqui, tô falando com vocês e tô vendo aqui a assinatura dela na bateria. Vicia, para agora, Ai, se olha o concentre. close, gente. Vicia, cala a Fala. boca e pense, já que você tem uma conexão com Madonna, envie uma mensagem mental para ela agora. Eu vou te falar qual. Ah, Madonna, vá ao leilão e encontre com Dan e Ed Gilroy. ela não vai fazer isso. Mas Ai, você eu tem sei você que tem a vai. conexão, você tem que mandar. Tá maluca? Ela Você não vai falou que fazer você isso. tem. Eu não vou mandar Mas porque eu você- não quero, mas eu tenho certeza. Como eu te falei aquele dia e você riu de mim, escuta aí, Thalita. Eu tenho certeza que mais coisas irão parar nas mãos de Madonna e que ela não vai se manifestar que quer mais coisas, mas vai ter algum representante dela lá, ela vai decidir comprar isso daí, gente. Eu tenho certeza. Certeza. Porque é pros filhos dela. Vai ficar pros filhos dela. Ai, eu acabei de lembrar dela falando no show. Guarda isso, quando eu morrer vai valer muito. Pois é, por isso que eu falei que Dan Gilroy tinha que ser rápido e rasteiro como o Ataque do Cruzeiro, porque ele tava velhinho. E ele me escutou. Ele te escutou. Ele me escutou e fez o Não. leilão. Ele te Foi escutou, mas quem me impressionante escutou? isso, gente. Madonna. Madonna me Não escutou. tem problema. Eu sou humilde, você só tem conexão com uma pessoa, mas eu tenho com várias. Aguarde a minha conexão com Patrick Leonard e Stephen Bray. Ai, gente, olha Beijo. aquele N tortinho que ela fez aqui no violão. Esse Vicia M chorou, dela que é gente. A inconfundível. Vicia chorou copiosamente nessa. Vou contar aqui, que a Thalita é testemunha. A verdade. Vicia chorou copiosamente, vendo. É verdade. Na hora que viu Eu esse tô, negócio. eu tô romantizando, gente. Porque esse homem guarda essas coisas há 45 anos, gente. Eu acho, sabe o que foi? Você imagina, Ele- ele deve estar agora, ele deve estar lambendo o autógrafo da Madonna. Porque a Madonna pegou na bateria de novo. Pegou na bateria, pegou na guitarra e pegou no violão. E ele guardou esses instrumentos por 45 anos. Eu acho que ele tá até desistindo de vender. Que ele deve estar num conflito mental. Ele tá precisando de dinheiro, ele vai vender. Gente, ele vai vender, porque já foi anunciado. Mas, gente, tudo que ele queria era algum contato com Madonna. O que ele fala no documentário, a maneira que aquele documentário encerra, ele fala que se ela entrasse por aquela porta, ele iria abraçá-la. Ai, gente. Dá Ai. pra ver o carinho ali que ele tem pela Madonna. É bem visível. Sim. E dá pra entender, porque o irmão dele tinha raiva, né? Porque imagina esse homem de 4 pro Madonna em 1979, quando ele era lindo, talentoso. E com É porque a certeza, Vicia era doida com ele. deve ter empacado. Madonna deve ter empacado um pouco a carreira deles. Tanto que quando eles
distanciaram dela, eles foram pra frente, eles ganharam até Grammy, fizeram clipes pra MTV, né? Foi, ué, ele conheceu a Shelley Duvall exatamente num programa que ela tinha, um musical, e o The Breakfast Club foi convidado para participar, que era um programa assim, com audiência altíssima. Uhum. E assim eles se conheceram em 1989 e ficaram de 89 até agora. Só separaram porque ela morreu. Ai, podia tanto ter rolado, né? O The Breakfast Club e o Amy na The Celebration Tour com Madonna. Eu senti falta porque disso. é o começo dela, gente. Dangy Roy merecia estar na foto lá, tá? Dos ex-namorados e maridos. Eu acho um absurdo que tem gente lá que cagou na boca de Madonna, que ela colocou foto, aquele podre daquele Dennis Rodman, e Dangy Roy, que venerava ela, não tá lá. Tomar na pleura. Venera até hoje, né? Só o fato dele guardar isso por 45 anos. Gente, é muito tempo. Ai, aqui, o N tortinho dela no violão, gente. Meu Deus. É isso, gente. Isso é praticamente um plantão da Globo. Tá? É praticamente um plantão da Globo. É isso mesmo. Voltamos a gravar. Já tinha dias que nós gravamos esse episódio. A gente teve que se reunir hoje de novo. Porque eu falei, gente, tem que colocar isso no episódio. Isso. Sama falou, precisamos nos reunir. E é isso, gente. Alguém vai comprar alguma coisa? Vocês vão comprar alguma coisa? Eu quero o violão, a guitarra e a bateria. Queria muito. Eu quero as demos. Eu quero Cold Wind. Eu quero as demos. Quero todas. Eu vou lançar um álbum, eu cantando. Que vai ser um fiasco, vai ser um flop. Não, mas, Thalita, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse grana pra comprar essas demos, todas as demos, tá? Aí, Deus me livre, Madonna foi pro andar de cima ou de baixo, a gente não sabe. O que você faria com essas demos? Você remixaria, lançaria com a voz dela? Você chamaria alguém pra cantar? Olha... Lola, talvez? Eu guardaria pra mim. Lola. Você seria a Thalita? Olha... Eu não sei, gente, porque assim, querendo ou não, é muito dinheiro. E é algo exclusivo. Então, assim, quem normalmente compra esse tipo de coisa não vaza. Ou se vaza muito tempo depois. Então, provavelmente, eu acabaria sendo essa fã que compra né, o material ali, aproveita ao máximo e acaba vazando aí anos e anos depois. Eu não vazaria, eu venderia. Que isso, também, gente. É uma opção. Mas assim, gente... Eu tenho coisas... Mercenárias. Meu bem, depois do que a Viciazinha falou lá no segundo episódio desse podcast, que quando eu me for ela vai vender tudo ou fazer um bar e colocar, eu tô mais prática. Eu tenho coisas que eu guardo há 42 anos de Madonna. Gente, eu sou praticamente um Dangy Roy. Eu tô aqui julgando o cara. Não, pois é, eu tô pensando nisso. Eu tenho pasta de Madonna que foi da época que eu e minha irmã começamos a juntar lá nos anos 80. Sim. Gente, vocês têm noção que daqui a 6 anos, os anos 80, vai ter passado 50 anos? Gente, eu tenho uma coisa que o Dangy Roy não tem. Eu tenho pôster de cinema de Evita. Ai, original. Quanto será que isso vai valer daqui a uns anos, hein? Nada. Sério? Que maldade. Olha, a coisa mais rara que eu acho que eu tenho é o disco de Broken. Nossa, saiu uma edição limitadíssima. Eu acho que o que eu tenho mais raro é a Playboy original no plástico. No plástico, sem abrir? Não abri. Eu consegui ela... Chocada. Meu Deus. Não abri. Você quer saber? Eu vou parar com isso. Não abre não. Não abre não. Não abre não, porque ela lacrada vale mais. Mas gente, eu não vou vender. Você colocar isso no eBay... acho que fica caro pra caramba, né? Fica. Se for a leilão... Gente, olha essa bateria assinada. Eu não consigo parar de olhar. Eu tô falando com vocês e olhando aqui, babando. Ai. Bom, gente, eu acho que a gente pode terminar, né? Porque já falamos da nossa emoção, desse break news aí... E é isso, gente. Vamos ver o que vai rolar nesse leilão, se algum famoso vai comprar, se não, se vai ser algum anônimo, que isso também pode acontecer. E, gente, não se esqueçam, corram lá pro nosso Instagram, Madonna Vicia Podcast, peguem o link que vai cair direto no acervo que a Thalita separou, especialmente para o nosso episódio, e depois fuçem tudo lá no blog dela.
Fuça em Isso. tudo. E assim, aí. esse episódio vai sair antes do leilão. É. Ele vai sair poucos Então dias pode antes ser do que leilão. até aconteça, que a gente acha que, que a gente não vai se reunir de novo, não, porque hoje já são terça-feira, É. mas pode ser que tenha algum outro revertério aí. Será mas... que vai ter algum extra? A Madonna vai mandar cancelar o leilão e comprar É. tudo? Mas, de qualquer forma, a gente tem esse material para vocês baixarem no blog Acervo Madonna de Thalita Chacon. Thalita, muito obrigada por sua participação. Você foi maravilhosa. Muito obrigada por esse furo. Eu que agradeço, meninas. Foi um prazer. Então, um abraço e... Tchau! Tchau! Até a próxima! Tchau. Ê! Você acabou de ouvir. o Madonna Vicia Podcast. Até a próxima! Tchau!